Hoje vamos falar sobre astronomia. E se tem uma coisa que ficou clara, é o quanto os preconceitos podem nos impedir de explorar essa atividade incrível. Existem principalmente dois preconceitos que bloqueiam quem se interessa pela astronomia, mas nunca deu o primeiro passo. Primeiro, isso custa uma fortuna. Custa um rim ter algo minimamente sério, minimamente decente, algo bem acima daquelas lunetas de plástico de brinquedo que tínhamos quando éramos crianças. Segundo, um telescópio é um pesadelo para montar, configurar e calibrar. Parece que você precisa de 3 anos de faculdade só para olhar para a Lua. Mas veja bem, preconceito número 1. Se mostrarmos um telescópio Dobson de 200 mm, que permite observar tanto a Lua e os planetas quanto o fundo do espaço, nebulosas e galáxias, espontaneamente imaginamos que esse equipamento custa 5.000, 7.000 euros US. Mas não. Com ele você vê a Lua, os planetas, o fundo do céu, galáxias. Se você tiver um céu bonito, basicamente pode ver o que quiser. E custa menos de 500 euros US. Quanto ao segundo preconceito, existem modelos com calibração feita automaticamente por um aplicativo via Wi-Fi e com motorização que permite o rastreamento automático do ponto que você está observando. Tudo isso, igualmente, por volta de 500 euros US. Claro, existem modelos extremamente profissionais e avançados que custam muito caro. Mas o ponto aqui é que você pode começar na astronomia, pode se aproximar desse universo fascinante com equipamentos precisos e de qualidade, sem precisar vender um órgão. Um exemplo simples: os óculos de visão noturna, tipo óleo de coruja. São binóculos compactos que não ampliam tanto a imagem, apenas 2 vezes, mas amplificam enormemente a luminosidade. Você os coloca nos olhos à noite e, de repente, em todo lugar que olhar no céu, verá estrelas. Muito mais do que consegue ver a olho nu. E por falar em céu, lembrem-se, no dia 12 de agosto haverá um eclipse parcial do Sol visível em toda a França. Jamais olhem diretamente para o Sol sem proteção. Por isso, não se esqueçam de adquirir óculos especiais para eclipse. Custam apenas 3 ou 4 euros US. Mas atenção, os estoques são limitados e esgotam rapidamente. Compre 2 ou 3 pares para compartilhar com a família e os amigos. O importante é que ninguém arrisque machucar os olhos. Explore bem as opções disponíveis, pois os produtos são sempre muito bem detalhados, com explicações claras sobre o que você pode e não pode fazer com cada equipamento, e para que serve cada um deles. Hoje vamos explorar um tema fascinante: a radioastronomia, e mais especificamente, um sinal misterioso que deixou os cientistas completamente intrigados. Estamos falando dos periços. Mas antes de mergulhar nos detalhes, e você vai ver que os detalhes chegam rápido, vamos fazer uma pausa para entender como os cientistas estudam tudo aquilo que existe lá no alto, bem acima das nossas cabeças. Primeiro, temos a astronomia clássica, com instrumentos ópticos, os famosos telescópios. Um sistema de lentes e espelhos que permite observar a Lua, os planetas, as galáxias, os aglomerados estelares e muito mais. Na época de Galileu, isso era absolutamente revolucionário. Mas quando se trata de estudar o universo de forma séria, rigorosa e científica, esse método apresenta sérios problemas. Para começar, não existem 2 olhos iguais. O que uma pessoa enxerga através de um telescópio não é exatamente o mesmo que outra pessoa veria logo em seguida. E então surgiu uma ideia que mudou tudo: fotografar o que se observa. Afinal, uma fotografia pode ser analisada a qualquer momento, inclusive durante o dia, quando as estrelas observadas à noite estão do outro lado do planeta. Uma fotografia não se cansa, não distorce, não esquece. O que ela registra permanece rigorosamente idêntico, seja 2 horas depois, 2 dias depois ou 2 semanas depois. Além disso, uma fotografia é infinitamente mais precisa do que qualquer esboço feito a olho nu. E isso é fundamental. Ao comparar fotografias tiradas em momentos diferentes, é possível estudar o movimento dos astros com precisão absoluta e medidas confiáveis. A fotoastronomia, como é chamada, não serve apenas para produzir imagens deslumbrantes. Ela permite investigar cientificamente o comportamento do cosmos. Foi graças às fotografias e à genialidade de Henrietta Swan-Leavitt que a humanidade descobriu que o universo está em expansão. Mas não exatamente assim. Essas fotos, sim, ajudaram a mostrar, por exemplo, que as galáxias estão se afastando umas das outras. Mas para compreender que o universo não estava apenas em expansão, e sim que essa expansão estava se acelerando, era preciso ir muito além. A radioastronomia,
A fotoastronomia tem um princípio simples. Você registra imagens do que enxerga no céu, capturando a luz visível que seu telescópio projeta sobre uma placa fotográfica. E em instantes você tem o retrato do que está observando. Só que a luz visível representa apenas uma fração minúscula do espectro eletromagnético. Falando em ondas eletromagnéticas, se partirmos dos comprimentos de onda mais curtos até os mais longos, temos primeiro os raios gama. Aquela radiação ionizante, radioativa, a coisa do Hooke, algo que você definitivamente não quer por perto por muito tempo. Depois vem os raios X, usados nos exames de imagem médica. Não as rádios que você ouve no carro. Os ultravioletas, os famosos UV, que dependendo da dose te deixam bronzeado ou te dão um câncer de pele. Em seguida, finalmente, o espectro visível, que vai do violeta ao vermelho, passando pelo azul, verde, amarelo e laranja. Depois temos o infravermelho, aquele que as câmeras térmicas captam e que revela a irradiação de calor. Em seguida, as micro-ondas. E além delas, com comprimentos de onda gigantescos, as ondas de rádio. Para simplificar, o espectro eletromagnético vai de comprimentos de onda na ordem de 1/10 de angstrom até quilômetros. Quilômetros como ordem de grandeza. E o espectro da luz visível? Apenas 300 nanômetros dentro de tudo isso. 300 milionésimos de metro. Então está claro, se conseguirmos estudar o que existe no céu além da simples luz visível, há um universo inteiro de descobertas nos esperando. E é aí que entra a radioastronomia. À primeira vista, parece menos fascinante, menos romântico. Você não cola o olho num visor para ver as coisas diretamente. Mas o que se mede dessa forma tem uma precisão absolutamente sem precedentes. Cientificamente, não há comparação. Por exemplo, sabemos que uma fonte de hidrogênio emite uma radiação muito específica, com um comprimento de onda muito preciso. Isso se chama identidade espectral. Acontece que se essa fonte de hidrogênio estiver se afastando ou se aproximando de nós, esse sinal será levemente desviado para o azul ou para o vermelho. É o efeito Doppler. Isso é algo que o olho humano simplesmente não consegue captar. Para detectar isso, são necessários espectroscópios, espectrômetros, espectrógrafos, enfim, equipamentos de análise espectral. E esses equipamentos são capazes de revelar exatamente o que existe num determinado ponto do céu: hidrogênio, oxigênio, lítio, ferro e muito mais. E tudo isso nos leva ao assunto de hoje. Quase. Sim, quase. Porque uma vez que somos capazes de captar tudo o que é emitido em forma de radiação por aquilo que existe acima das nossas cabeças e de fazê-lo com uma precisão espantosa, é claro que surgiu a necessidade de testar uma série de coisas. Já havia uma série de objetos celestes que havíamos imaginado, mas dos quais não sabíamos se existiam ou não. Mas dos quais sabíamos que, se existissem, deveriam emitir determinados tipos específicos de radiação. Então, vamos procurar essas assinaturas no céu. E se as encontrarmos, é porque o objeto existe. Mas também, e pensem bem nisso, há uma questão muito séria, uma questão genuinamente científica. Existe vida em outro lugar no universo? Se existir vida desenvolvida em outro lugar além da Terra, e se? E concordamos que é um grande e se essa vida tiver desenvolvido tecnologias que emitem ondas, como fazemos com a televisão, o rádio, o telefone, entre outros. Então, se captarmos sinais assim vindos de longe no espaço, e esses sinais não puderem ser explicados por nenhuma razão puramente natural, talvez tenhamos a prova da existência de vida além da Terra. Isso não significará que podemos ir encontrá-los ou que eles podem vir nos encontrar, porque essas ondas podem viajar por milhares de anos. Portanto, até pegarmos um foguete para ir dar um olá, bem, é um assunto completamente diferente. Mas isso não muda o fato de que, se soubermos que algo está lá, isso prova que está lá. E já aconteceu várias vezes no passado. Captamos um sinal que, a princípio, não conseguimos explicar naturalmente. E então, como somos cientistas, não saímos correndo para avisar a imprensa dizendo que encontramos vida extraterrestre. Primeiro, investigamos a fundo. E foi assim, por exemplo, que descobrimos a existência dos pulsares. E de forma geral, quase tenho vontade de dizer infelizmente, até agora sempre encontramos uma explicação mais razoável e racional do que a de que T está fazendo uma transmissão ao vivo, exceto pelo wow signal. Vale lembrar que o wow signal não tem consenso até hoje.
O Wow Signal é um sinal poderoso captado no dia 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio. E, na verdade, vocês vão ver, o que mais intriga no caso do Wow Signal é que ele foi captado durante 72 segundos e, depois disso, jamais voltou a ser detectado. Por curiosidade, ele se chama Wow Signal porque o astrofísico que o observou, Jerry Ehman, que trabalhava no projeto SETI, a busca por vida extraterrestre, se viu diante de um sinal que não apenas não conseguia ser explicado de forma simples e imediata, mas que, para piorar, correspondia quase que perfeitamente ao que se esperaria como assinatura de um sinal extraterrestre. E então, no registro das medições daquele dia, ele circulou o sinal em vermelho e escreveu "Uau!" ao lado. E é por isso que se chama o sinal Wow. Mas não vamos nos deter muito mais no Wow Signal, pois não é esse o foco aqui. Não há consenso sobre o famoso sinal Wow, mas atenção, ausência de consenso não significa ausência de hipóteses. Existem sim hipóteses sobre o que poderia ter sido esse sinal misterioso, mas como ele jamais se repetiu, nenhuma delas pôde ser confirmada. E agora chegamos ao coração do assunto. Vamos falar sobre os perícios. Um perício é algo que se parece de forma impressionante com outro fenômeno que já conhecemos, o surto de rádio rápido. Em inglês, Fast Radio Burst, ou simplesmente FRB. Como o próprio nome indica, trata-se de um surto de ondas de rádio extremamente breve, da ordem de alguns milissegundos. Esse fenômeno começou a ser detectado nos anos 2000, especialmente na Pequena Nuvem de Magalhães, e possui algumas características muito específicas e perturbadoras. Primeiro, é algo extremamente energético. Estima-se que um único FRB libera em apenas 1 milissegundo o equivalente energético ao que o Sol emite durante vários dias inteiros. Segundo, vem de muito longe. Os sinais que captamos são geralmente 1000 vezes mais fracos do que o sinal que receberíamos de um simples celular posicionado na Lua. O que detectamos é incrivelmente tênue, exigindo equipamentos de precisão extraordinária. Ou seja, estamos falando de fenômenos absurdamente energéticos originados em outras galáxias. Foi preciso esperar até 2020 para captar, pela primeira vez, um FRB vindo da nossa própria galáxia, emitido por um magnetar. Um magnetar é uma estrela de nêutrons com um campo magnético de intensidade extrema, capaz de emitir radiação eletromagnética de altíssima energia. É definitivamente um dos objetos celestes mais aterrorizantes do universo. Desde 2020, portanto, temos confirmação de que FRBs podem ser gerados por magnetares dentro da nossa galáxia. E a hipótese atual para os FRBs provenientes de outras galáxias é exatamente essa, que também são emitidos por magnetares, da mesma forma. Mas nossa história se passa antes disso tudo. Agora sim, vamos falar dos perícios de verdade. Um perício, como já foi dito, é algo que se assemelha de forma desconcertante a um FRB, mas com uma diferença crucial: é um sinal de rádio artificial. O primeiro a ser detectado foi em 2001, no Observatório de Parkes, na Austrália. Mas antes de continuar, é importante entender como se estuda esse tipo de fenômeno. É impossível observá-lo a olho nu. Trata-se de analisar dados de observações feitas anos atrás. Foi exatamente isso que aconteceu em 2007. Ao encontrar esse sinal misterioso datado de 2001, a astrofísica Sarah Burke fez exatamente o que qualquer cientista responsável deve fazer nessas circunstâncias. Ela não correu para alertar a imprensa, nem publicou nada nas redes sociais dizendo ter encontrado algo estranho. Ela mergulhou nos dados para verificar se havia outros registros semelhantes, se o fenômeno se repetia e se essa repetição seguia algum padrão periódico. Ela descobre então 16 sinais semelhantes, mas que parecem vir de direções completamente diferentes do céu observado. Sim, os sinais cobrem praticamente toda a área do céu monitorada pelo radiotelescópio. Nesse ponto, a hipótese mais plausível é que esse sinal tem uma origem humana e terrestre. É a explicação que melhor justifica por que captamos esse sinal de absolutamente todos os lugares, sem levantar novas perguntas, sem resposta. A navalha de Occam vale lembrar. As pesquisas continuam até 2015, e ao vasculhar o passado até 1998, foram observados 46 perícios em Parkes entre 1998 e 2015. 46! Às vezes, como em 23 de junho de 1998, vários aparecem no mesmo lugar. Nessa data, foram encontrados 16 no mesmo ponto, em apenas 7 minutos.
O detalhe é que os FRBs têm, classicamente, origem extragaláctica. Eles vêm de outras galáxias. E os perícios apresentam um conjunto de características que excluem completamente uma origem astronômica. Sem entrar em detalhes técnicos, os FRBs operam em comprimentos de onda extremamente precisos, enquanto os perícios vagam por diversas faixas e feixes. Portanto, aceita-se que a origem astronômica é improvável e que aparentemente não vem do espaço. Certo, mas isso não basta. É preciso explicar o que são e de onde vêm. Começou-se então a medir as possíveis interferências ao redor do radiotelescópio durante seu funcionamento, para ver se algo escapava à sua detecção. E foi uma ótima decisão, porque percebeu-se que cada evento em que um perício era captado vinha acompanhado de um breve sinal em torno de 2,5 GHz. E 2,5 GHz está fora do campo de visão do radiotelescópio, ou seja, era algo que ele simplesmente não conseguia captar. Então havia algo a mais além do que o radiotelescópio enxergava. Diversas hipóteses foram estudadas: aviões, raios na ionosfera, tempestades nas nuvens, entre outras. E finalmente encontraram a resposta. Preparem-se, porque essa é absolutamente hilária. Vocês vão adorar. E antes de revelar a explicação, saibam que todas essas pesquisas são investigações científicas sérias que resultaram em uma publicação. Uma publicação científica, em junho de 2015, no volume 451 do Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Agora, ao aprofundar a análise das detecções, percebe-se algo surpreendente, especialmente para quem ainda imaginava uma origem extragaláctica. Todas elas ocorreram entre segunda e sexta-feira, e quase nunca antes das 8 horas da manhã ou depois das 20 horas. Portanto, se ainda havia quem acreditasse tratar-se de um fenômeno extragaláctico, é preciso explicar por que esse fenômeno só ocorre no horário comercial. Quando algo acontece exclusivamente durante o expediente de trabalho, a explicação claramente aponta para algo bem mais local. Uma hipótese foi levantada, testada e validada cientificamente. E é exatamente por isso que existe uma publicação científica sobre o assunto. E essa hipótese é absolutamente surpreendente. Nas instalações do Observatório Parkes, na Austrália, na cozinha, existem 2 fornos de micro-ondas. E se você esquentar sua comida no micro-ondas e, antes do timer terminar, abrir a porta antes do sinal final, por algumas milésimas de segundo, o magnétron do forno continua emitindo. Ele continua emitindo um pulso de micro-ondas, que o radiotelescópio ao lado registra como um surto de rádio rápido, inacreditável. E o melhor, leia o artigo, porque nele os pesquisadores chegam a mencionar até a marca do forno de micro-ondas. Eles dizem, sim, eram 2 fornos de micro-ondas de tal modelo. Impressionante. Então, quando você usar um forno de micro-ondas, espere o timer terminar antes de abrir a porta, ou então desligue o aparelho antes de abrir. Não abra enquanto ele ainda está funcionando. Mesmo que seja apenas algumas milésimas de segundo, não é algo para ignorar. Pense em todas as pessoas que trabalham o dia inteiro na frente de um micro-ondas, esquentando pão, comida, sem nem saber que o timer existe. Elas simplesmente colocam, esperam girar e abrem sem pensar 2 vezes, o dia inteiro na frente dessa coisa. Essas pessoas devem estar captando uma quantidade absurda de radiação. E lembre-se, a ciência consiste em observar um fenômeno, formular uma hipótese que o explique e depois verificar se essa hipótese é válida ou não. Vale muito a pena ler o artigo, porque você vai ver que os pesquisadores, para testar a teoria, esquentaram alimentos nos micro-ondas, às vezes deixando o timer chegar até o fim, às vezes abrindo antes, e observavam o que o radiotelescópio captava. E funcionou. Essa história é simplesmente fascinante. Fique curioso, porque o universo está cheio de mistérios esperando para ser descobertos.